E aí, amantes da leitura, vocês que adoram viver no mundo da fantasia e da literatura, eu sou o Tom Carvalho e hoje eu vim trazer pra vocês mais um conto, o conto verdadeiro, aquele lado sombrio que vocês não conheciam. Eu já fiz aqui o vídeo da verdadeira história da Branca de Neve, da Cinderela, mas esse aqui, se vocês acharam que os outros dois aí atrás foram tenebrosos, preparem-se, porque esse aqui é ainda mais tenso. Com vocês, vamos lá para meu mundo de histórias! Bom, pessoal, A Bela Adormecida é um conto que foi reescrito pelo Perrault, né, um escritor muito famoso, mas, na verdade, esse conto não é do jeitinho que a gente conhece, não. Foi você o sonho bonito que eu sonhei. Perrault, ele pegou esse conto que na verdade não se chama A Bela Adormecida. A história original se chama Sol, Lua, Itália. É, isso mesmo. E esse conto foi escrito lá no século 17, ou seja, já faz um tempinho. Mas sem enrolação, vamos para essa história. Sol, Lua, Itália vai nos contar a história de um rico comerciante, né, que tinha muito din-din no bolso, e ele teve uma filhinha chamada Thalia. Ele então pede para aquelas pessoas que mexiam com astrologia, sabia essas coisas aí de magia, para poder ter certeza que a filha dele estava tudo bem, estava tudo tranquilo. Mas aí eles descobrem que a menina, ela teria algum problema com a roca de fiar e o linho. Sendo assim, esse rico comerciante já falou: para tudo, na minha casa não vai ter mais essas porcaria não, pode tirar daqui. E aí foi o que aconteceu, tiraram e ninguém nunca mais mexeu com aqueles equipamentos na casa dele. O tempo passou, Thalia cresceu e um dia ela andando pela casa, ela vê uma senhorinha lá fora, ela viu pela janela, uma senhorinha mexendo na roca de fiar com o linho. Ela ficou interessada, ficou curiosa, porque ela nunca tinha visto aquilo na vida. E ela falou: já sei, vou lá dar uma espiada porque eu sou curiosa. Ela desceu e perguntou para a senhorinha: o que é isso aí? E a senhorinha, toda educada, respondeu. Então, Thalia, ainda curiosa, pega e pergunta: eu posso te ajudar a mexer? Achei tão legal. E a senhorinha deixa. E é aí que a Thalia não vai meter o nariz onde na chamada, vai meter o dedo mesmo. E aí o linho acaba entrando ali na unha dela e o que acontece? Tudo capota no sono da morte. Então o pai dela fica chocado quando vê aquilo, ele fica angustiado e ele fala: não, a minha filha não pode ser enterrada, eu não quero perder a minha filha. Então ele tem outras casas, porque ele é muito ricão mesmo. Ele então leva a Thalia para uma casa que ele tem, que fica numa floresta, uma casa muito bonita, coloca ela sobre uma cama, bem vestida, né, toda bonitona, e deixa ela descansar ali para toda a vida, até ela envelhecer, porque ela não morreu, vamos dizer assim, ela está no sono da morte. Então o corpo dela não vai estragar, não vai se decompor. O tempo vai passando, ninguém mais vai naquela casa, e o que acontece quando uma casa não é cuidada, gente? A natureza pega ela, ainda mais uma casa que está dentro mesmo da natureza, que era uma floresta. O mato cresceu, as plantas dominaram ali as paredes e ela foi realmente escondida pelo matagal. Então, havia um rei que adorava ir caçar lá pela floresta junto com o seu falcão. Ele adorava fazer aquelas coisas de caçadores mesmo, que adoram entrar na aventura. Um dia, o falcão dele descobre aquela casa, o rei curioso vai lá e vê o que tem ali dentro, né? Esse sim vai meter o nariz onde não é chamado. E é quando ele vê Thalia na cama. Ele acha ela uma moça maravilhosa e ele até tenta acordar. Ele fala: querida, acorda. E nada. Querida, acorda. E nada. E depois que ele vê que não adianta ele ficar tentando acordar ela, o que ele faz? Completamente dominado pela beleza dela e já sentindo aquela excitação que os homens têm, ele faz o quê? Ele comete o abuso sexual. Sendo mais direto, ele estupra a Thalia. Percebeu porque é pesado. Então, ele acha aquilo divertido. Nossa, muito top o que eu tô fazendo. E ele procura ir mais vezes, né, sair do castelo dele, pra poder ir caçar com o seu falcão, só pra poder ir lá e
pimba, na nossa querida Thalia. A questão é que esse rei, ele é casado, ele só não tem filhos porque a esposa dele não podia engravidar. E aí, de tanto ele ir lá brincar com o corpinho da pobre Thalia, que estava lá no sono da morte, ele acaba engravidando a donzela sem saber. Aí, o que acontece? A rainha, a esposa do rei, começa a desconfiar que o rei não tá querendo mais parar o bumbum dele ali no castelo, não. Sempre ele tem que estar saindo. Então ela vai, chama um dos funcionários que sempre acompanha esse rei e fala pra ele, ó, eu te dou um dinheirão se você me contar o que tá acontecendo nessa palhaçada aqui toda. O linguarudo que quer dinheiro, né, porque pobre é assim, né, ofereceu dinheiro, a língua cresce. Ele vai lá e conta, a rainha fica furiosa e quer descobrir mais coisas sobre essa história. Aí, gente, acontece um fato que ninguém sabe, nem o rei. A Thalia, grávida, ela tem os filhos dormindo. Isso mesmo. Ela pare ali, né, os filhos dormindo. Isso mostra que enfermeiro é uma coisa que não tem necessidade, nem médico. Coisinha besta que a gente usa hoje. Se a menina teve lá o filho dormindo, por que nós precisamos? Mas tá, Thalia tem os 2 filhos. E por que 2? Porque são gêmeos. Eles são gêmeos, é um menino e uma menina. Eles, né, querem muito mamar, mas a mãe tá dormindo, né, não tem como ela dar o leitinho pra eles. E aí os nenenzinhos rastejando na cama, rolando de um lado pro outro, uma hora acha que o dedo da mamãe é o biquinho do peito. E aí eles começam a chupar, até que aquela farpa do linho sai, né, e é onde a Thalia desperta. Vê aquelas 2 crianças e quer saber quem são eles. É quando o rei, mais uma vez, vai lá brincar, vê aquelas 2 crianças e ele conta tudo pra Thalia o que aconteceu. O rei dizia pra Thalia que ele amava muito ela e que um dia ia levar ela e as crianças, porque eles eram filhos dele. Ele conseguiu se tornar pai lá pro castelo. E a Thalia acreditava em tudo que ele falava. Quando a rainha descobriu que o marido dela havia até tido filhos, né, virou pai com outra mulher, aí que a história fica mais tenebrosa. E por quê? Porque a rainha manda aquele fofoqueiro ir lá e falar pra Thalia que ele tá pedindo as crianças para ser levadas pro castelo, para poder ser apresentadas, e depois ele volta para poder buscar ela. A Thalia acredita, entrega os bebês, que ela deu o nome de Sol e Lua. Esse servo vai pro castelo, entrega os 2 na mão da rainha, mas então ela pega, chama o cozinheiro e fala assim pra ele: negócio é o seguinte, tá vendo essas 2 praguinhas aqui? Quem lembra de Malévola? Você vai matar os 2 e vai fazer molhos, caldos, a melhor refeição com esses bebês. E o cozinheiro fala que tá bom, ele vai fazer isso, né, porque ele é só um cozinheiro ali dentro, mas na verdade ele tem um coração bom. Ele dá os bebês pra mulher dele e vai lá, mata 2 cordeiros e faz o que tinha que fazer pra poder mentir, falando que era as crianças. Então, numa refeição, né, que é servida pro rei, ele come aquilo lá e fala: nossa, como essa comida tá gostosa. E a rainha, né, com aquela sua cara sarcástica, fala: você gostou, amor? Tá tão gostosa, né? E ele: nossa, tá uma delícia, a melhor refeição que eu já comi. E nisso, o que vai acontecer? No dia seguinte, a rainha fala para aquele funcionário ir lá na casa onde a Thalia está, pegar ela e falar que é a hora dela ser levada para o castelo para ser apresentada. Quando ela é levada, ela já chega naquele castelo tendo um tribunal, onde a rainha fala para ela: você é uma adúltera, você pegou o meu marido, ele é casado e isso não se faz, você vai ser queimada na fogueira. A Thalia fica completamente chocada, porque ela não sabia que o rei, ele era casado. Pra ela, ele era apenas um rei que engravidou ela, era feliz em ser pai e tá. Mas ela ficou calada e apenas disse pra rainha: tá bom, se eu vou ser queimada, deixa pelo menos eu tirar as minhas roupas. A rainha deixa, e enquanto ela tá tirando aquelas roupas, porque antes mulher usava muita roupa, não era só uma coisinha, não, era muita roupa. Ela começa a gritar, pedindo ajuda, dizendo que ela não deveria ser queimada. O rei escuta isso daí quando ele tá indo lá pra floresta pra poder ver essa Thalia. Ele reconhece aquela voz, ele volta correndo e vê quando a Thalia tá lá prestes a ser queimada. É quando ele pega e fala: o que tá acontecendo aqui? O que vocês vão fazer com ela? Aí a rainha, pé da vida, fala: eu descobri o que estava fazendo
fazendo comigo, seu pilantra? Você tava me traindo com essa daí, você teve até filhos, mas sabe por que você não vai ver mais os seus filhos? Porque eu mandei o cozinheiro preparar aquela comida gostosa que você gostou de comer ontem, eram os seus filhos. É quando o rei fica chocado, ele fala que ela é um monstro, que ela que deveria estar naquela fogueira. Então ele ordena que tirem a Thalia de lá, coloquem a rainha e queimem ela para ela poder ir pro inferno. Nisso, depois, o rei manda chamar aquele linguarudo que passou as informações e manda matar ele também, porque ele não deveria ter falado nada. E por fim chama o cozinheiro, mas é quando o cozinheiro pega e fala: calma, senhor, eu não matei seus filhos, eu não seria capaz de fazer uma coisa dessas, eles estão lá na minha casa com a minha esposa. É quando o rei fica muito feliz, ele protege aquele cozinheiro, dando até mais dinheirinho pra ele ali, né, por conta, agradecendo o que ele fez. Assim o rei se casa com Thalia e os dois finalmente podem criar aquelas crianças juntos. Esse é o conto verdadeiro, né, tradicional lá do século 17, chamado Sol, Lua e Thalia. Então vocês perceberam, né, que ainda bem que essa história ganhou uma adaptaçãozinha diferente ali, foi mudado algumas coisas, uma releitura pelo nosso querido Perrault, e depois a Disney transformou num filme bem mais bonitinho, fofo e meigo. Então, pessoal, essa é a história original de A Bela Adormecida. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o joinha de vocês, comentem aqui embaixo se vocês têm mais alguma história que vocês querem saber o lado verdadeiro, e eu venho e faço o vídeo pra vocês. Um grande beijo e até a próxima!